Para Benfica, mas depois de tudo dar, tenho força para gritar: viva o estádio do Benfica. Também muita gente para o Benfica, muita gente. Eu e o meu pai tínhamos o nome dos azulejos na torre. E eu, antes de começarem, cada enxadada era um X. Era feito difusão, não me lembro. E havia a Comissão Central, havia o Mielheiros na sede. A mística benfiquista, na minha leitura, começa nos adeptos, não é assim? Os adeptos são os primeiros a ter amor à camisola, como se notou, aliás, na construção do Estádio da Luz. Claro que o Estádio da Luz não foi feito só à base dos donativos dos adeptos, mas o facto de haver um estádio de futebol de uma grande equipa como o Benfica, em que uma das expressões foram os donativos dados pelos adeptos e pelos sócios, desde horas de trabalho a sacos de cimento, é uma coisa empolgante, não é? E era uma honra muito grande entrar naquele campo e ver aquela gente, aqueles sócios totalmente diferentes, né? Gritavam, tudo isso era a alma do Benfica, não? Nessa altura, o Benfica deixou por toda a parte do mundo uma imagem espetacular, maravilhosa. E então, quando veio Otto Glória, que transmitiu ao mundo inteiro exatamente estas palavras que levaram a que se dissesse que o Benfica era o maior clube do mundo. Quando o recinto é inaugurado a 1 de dezembro de 1954, a multidão que enche as bancadas sabe que é legítima proprietária do estádio. Não o fez pelo reconhecimento, porque nunca ninguém saberá o nome de todos aqueles que contribuíram para a obra. Fê-lo em nome do Benfica e desse inexplicável sentimento de pertença a um clube. O Benfica já era grande. A partir daquele momento, tinha todas as condições para se tornar o maior. Feito o estádio, faltava enchê-lo de vitórias. Para essa tarefa, veio o Otto Glória. Os jogadores deixaram de ter outras profissões e passaram a dedicar-se exclusivamente ao futebol. O balneário foi fechado a estranhos, abriu o lar do jogador e deu-se a revolução tática. Otto trouxe o profissionalismo, mais títulos e adeptos e construiu as fundações de uma equipa de classe mundial. Nos anos 60, o Benfica ascende à categoria de colosso. É o primeiro clube a quebrar a hegemonia do Real Madrid e a tornar-se bicampeão europeu. Atinge por mais 3 vezes a final da Taça dos Campeões e divide com o Santos, do Brasil, a fama de melhor clube do mundo. O nome, o emblema e as cores dos encarnados espalham-se pelos 5 continentes, sendo convidados a participar em jogos e torneios por todos os cantos do globo. É o clube do povo português por excelência, porque continua a admitir apenas jogadores nacionais. É o clube de África, porque tem entre as maiores vedetas futebolistas mágicos oriundos dos territórios ultramarinos. E é agora um clube do mundo, que colocou Portugal no mapa do século XX. Eu senti-me realmente do Benfica no momento em que o Benfica me deu pela primeira vez no estrangeiro, em Viena, tinha eu 20 anos, a sensação de orgulho de ser português, não é? Foi quando eu assisti em Viena pela televisão à final de Amsterdão, não é? Isso, a partir desse momento, eu no bairro passei a ser conhecido como português, porque até aí, em Viena, posso lhe garantir, a maioria das pessoas, em Viena e em outras cidades, os portugueses eram assim uma espécie de espanhóis de segunda, não percebe? E aí passaram a ser os portugueses. Eu passei a ser um português, porque era Lisboa e do Benfica. Os bicampeões europeus, não é? Desde a Costa Pereira, o guarda-redes lendário, não é? O Ângelo, o Germano, o Cruz, o Neto, o Mário João, o Saraiva, o Cavém, o José Águas, o José Augusto, o Santana. Pensar em jogadores como o Eusébio, como o Coluna, como o Águas, são jogadores que tinham o profundo da África. E falar em África
é falar numa criatividade ainda acrescentada. É uma equipa extraordinária, era uma equipa extraordinária, que de facto, por circunstâncias que não sei quais são, era de facto uma equipa europeia, não havia. Este Eusébio era uma coisa, era uma força da natureza. Bom, e portanto tudo isto galvanizava, e um país que quase que não existia no mapa, existia por causa de uma equipa de futebol. E deve-se dizer que todos nós, que tínhamos a ver com Portugal, sentíamos alegria nisto. E, portanto, é indubitável que a gente pode contar tudo o que quiser, Benfica está agarrado a Portugal e podem dizer o que quiserem, é a realidade, é a realidade. Torres, Grata moving forward to Eusébio. This could be dangerous for Manchester United. Oh, great that he's hit the bar! This man can manufacture a chance out of nothing. Tudo que alcança a dimensão que o Benfica alcançou, nacional e internacionalmente, vindo de uma raiz perfeitamente popular. Julgo que aí reside a grande força do Benfica. A tradição da raiz popular, o só admitir jogadores portugueses de língua portuguesa, para o caso das colónias, até 78, até 75, ou 74, 75. Isso deu ao Benfica, sempre deu a mim e a milhares de outros, a noção de que o Benfica era um clube profundamente português. Não tinha jogadores estrangeiros, recusava jogadores estrangeiros. A mística do Benfica começou a ser construída nos anos 60 com aquelas equipas fabulosas que ganharam a Taça dos Campeões, não é? Isso marcou a geração dos meus pais, por exemplo, e deixou uma herança muito, muito profunda para a minha geração, porque esses jogadores, que muitos deles são vivos, construíram um Benfica europeu, um Benfica mundial, universal, um clube que é hoje, que tem sócios no mundo inteiro, que tem milhões de adeptos e apoiantes, que é um dos maiores clubes do mundo. A mística é tudo isso junto, quer dizer, é chegarmos àquele estádio e vermos que aquele clube tem muita história, muita responsabilidade e sermos benfiquistas de alma e coração, acho que é. Por acaso que nós portugueses, se damos um pulo, obviamente, a qualquer sítio do mundo, toda a gente fala no Benfica, Eusébio. Eu acho que está tudo muito ligado, acho que faz parte deste nosso carisma português. O Benfica, em todo lado do mundo onde nós íamos, tinha sempre que nos conhecia. Muita gente e um respeito extraordinário por nós. Um respeito. A mais longa digressão jamais feita por qualquer equipa portuguesa. Como se sabe, ao Extremo Oriente. Na hora da partida, o Momento Desportivo esteve presente e, em primeiro lugar, vai ouvir o Presidente da Direção do Benfica, Dr. Borges Coutinho, para lhe perguntar, antes do mais, como se deparou este ensejo de o Benfica fazer esta digressão de tanto prestígio. Bom, o senhor diz muito bem que o Benfica, efetivamente, vai fazer a maior digressão que jamais fez relacionada com assuntos de futebol. É extremamente grato e honroso registar, e digo que é honroso para todos os benfiquistas, que o Benfica foi convidado para efetuar 3 jogos no Japão, integrados nas comemorações do 50º aniversário da Federação Japonesa de Futebol. Ora, e eu piso bem que é de facto uma honra extraordinária, porquanto a Federação Japonesa de Futebol poderia ter escolhido de entre inúmeros clubes que existem por todo o mundo e foi escolher exatamente o Benfica. Por outro lado, o Benfica representará praticamente o país, pode-se dizer, na Feira de Osaka, no dia de Portugal. Um dia estava na Arábia, num país árabe, e estava num sítio e que precisava de uma informação. E andei a perguntar e ninguém sabia falar, nem inglês, nem francês, nem espanhol, nem português, ninguém me sabia dizer nada, só falavam árabe. E eu disse assim, estou tramado, não chego ao aeroporto a tempo, porque não vou conseguir sair daqui, ninguém me diz nada e eu não sei o que é de fazer. Andava ali de um lado para o outro
e de repente vejo vir pelo passeio um africano, lembro-me que era muito grande, um africano, e olhou para mim, estendeu o braço, apontou para mim e disse assim: Tosé Martinho. Exatamente, então, ele deu-me um grande abraço, um abraço de irmão para irmão, e ele, assim que me estava a abraçar, disse assim: Portugal, Portugal. E ele disse-me: eu sou de Angola, e ainda bem que eu encontro aqui, então o que é que estás aqui a fazer, etc. Nós não nos conhecemos, mas somos irmãos, sim senhor. Assim, e o Benfica, como é que vai o Benfica? Diz-me ele, nos confins do mundo, onde não se falava, onde ninguém falava português. Quem vai, como vou tantas vezes, ao estrangeiro, verá como nas comunidades imigrantes há sempre, se não na própria cidade, muito perto, uma casa do Benfica. Isso significa também uma expressão de uma identidade cultural, de uma identidade de comunhão e de comunidade que acho notável. A expansão do Benfica por toda a Europa, por todo o mundo, foi de tal forma que se criou esta imagem, e eu acredito e admito perfeitamente que hoje seja uma realidade a simpatia deixada pelo Benfica por toda a parte do mundo. O prestígio internacional do Benfica aumenta ainda mais com o Mundial de 1966. Numa competição reservada às seleções nacionais, há no ar um enigmático perfume Benfica. A seleção portuguesa é orientada por Otto Glória, o técnico que, uma década antes, revolucionara o futebol encarnado. O capitão é Mário Coluna, o mesmo que enverga a braçadeira das Águias. E o futebol de ataque está todo nos pés do quarteto ofensivo da Luz: Simões, José Augusto, Torres e Eusébio. Portugal termina em terceiro. Ainda hoje, a melhor prestação de sempre no Mundial. O Pantera Negra é o melhor marcador da competição e entra para a galeria dos imortais. Eusébio torna-se o grande embaixador de Portugal e do Benfica e conquista por todo o mundo um sem número de simpatizantes para a causa encarnada. A seleção nacional teve um percurso notável no Mundial de 66, treinada por Otto Glória, que não era treinador do Benfica. O Otto Glória treinava a seleção e treinava a maior parte da seleção, eram os jogadores do Benfica. Porque quando o Brasil vai jogar para Portugal, em 66, nós achávamos que Portugal jogar de tamanco e com a bola quadrada. E foi aquele vexame, 3-1. A primeira vez que a seleção portuguesa entra numa fase final do Campeonato do Mundo, e eu ter essa sorte de ser o melhor marcador do mundo. Eu recordo-me que uma vez em Seul, nós estávamos a fazer uma digressão, começou nos Estados Unidos e acabou na Coreia, não só em Seul, mas jogámos em várias cidades da Coreia, nomeadamente no sul, em Busan, e um dia nós chegamos a Busan, ao fim da tarde, e saímos do hotel, um grupo, eu, não sei agora, o Tony e o Eusébio, e em determinada altura na rua houve um garotinho que se dirigiu ao Eusébio, exatamente, porque o reconheceu e ia ligar o Eusébio ao Benfica, não é? Eu sempre tive o Benfica como equipa, né? Daí pronto, brotar do próprio sangue, da própria natureza, de ver e ouvir as entrevistas dos golos do Eusébio, bem não acompanhar, não perceber muito bom naquela altura, mas pronto, sentia que quando vim para Portugal, as coisas casaram, ou seja, o filho voltou a casa, como diz a Sagrada Escritura, o bom filho a casa volta. Fui visitar a catedral, que é mesmo a catedral, fiquei encantado, fiquei apaixonado, daí nunca mais escolhi e não irei escolher outro clube a não ser o Benfica. Em 1978, responsáveis e sócios do Benfica compreendem que não podem ficar à margem da evolução global do futebol e, reunidos em Assembleia Geral, aprovam a entrada de jogadores estrangeiros no clube. Um ano depois, Jorge Gomes é o primeiro a chegar, mas é a partir da década seguinte que a Luz vai começar a acolher promessas do futebol mundial e a lançá-las para o estrelato. Mozart, Aldair, Ricardo Gomes, Schwartz, Terne, Valdo, Mostovoy, David Luiz, Di Maria, Cardoso.
O fenómeno estende-se aos